Bora lá? Bora! Eu sou a Andréia Matos Eu sou o César Ferreira. e este é mais um episódio do Imigrantes no Canadá. Hoje a gente está aqui com a Camila, mas antes de eu apresentar ela para vocês, vou pedir para todo mundo curtir o canal, Se inscrever, dar um joinha aí, mesmo que você não goste. para ajudar a gente para ajudar a gente a divulgar. E Camila, que legal que você veio aqui. A Camila é amiga da minha prima, da Ângela, e veio morar aqui no Canadá também, mas na província aqui do lado, né? Dessa vez ela veio de visita, então eu pedi para ela vir aqui no nosso podcast e contar a história dela. Tudo bom, Camila? Tudo bem, obrigada pelo convite, um prazer estar aqui com vocês. Eu tô aqui desde 2015 Sim. e tô super feliz de poder compartilhar a minha experiência aí para poder ajudar mais pessoas nesse processo de imigração. Sim. Legal, obrigado por aceitar o convite. De última hora, assim, né? Camila hoje é contadora. Eu queria que você contasse para todo mundo como é que foi o seu processo, por que você decidiu vir para o Canadá e como é que foi essa chegada aqui, esse primeiro momento. Tá Voltando joia. lá em 2015, então. 2015. Na verdade, eu brinco, o Canadá me escolheu, né? Não fui eu que escolhi o Canadá. E eu até vim numa posição que é um pouco diferente da maioria das pessoas que vêm, porque tem muita gente que vem pra cá pra estudar e aí, depois disso, procurar uma oportunidade no mercado aqui. Eu já vim empregada. Então, eu trabalhava por uma empresa de auditoria no Brasil, que é uma empresa global, então tinha escritórios no mundo inteiro. Aqui pode falar nomes. Ah, não tem pode problema. falar? Então tá bom. Se a empresa merecer, se não merecer, não fala. Importante, acho que é mais Não, importante que a merece. empresa, tá vendo? Foram 12 anos, então merece. Eu trabalhava pra Caramba. PwC no Brasil. Trabalhei 12 anos pra PwC. Quando eu tava no meu 9º ano, eu sempre, na verdade, assim, na empresa existia um programa que era um programa de intercâmbio. E você podia fazer em vários lugares. E eu sempre quis ir pra Londres, na Inglaterra. Mas eu queria muito fazer um intercâmbio também. E pra eu ir pra Londres não dava pra eu ir na época que eu queria, eu ter que esperar mais um tempo. E aí apareceu a oportunidade de vir pro Canadá. E até a primeira vaga que eu fiz a entrevista não era nem pra Toronto, né? Que eu moro em Toronto, aqui na província de Ontário. Era pra Vancouver. E aí eu fiz... Já estava na sua vida. Era pra Vancouver, já tava. E aí, quando eu fiz a entrevista, na época, a PwC tinha ganho um cliente muito grande, aqui, que é o maior banco do Canadá, que é o RBC. E eu tinha né, essa informação e eu perguntei se era para fazer parte do time do RBC, porque a minha especialização era com banco e instituições financeiras, né? No Brasil, eu fazia Itaú e vários outros clientes. E aí falaram assim, não, mas você tem interesse? Eu falei assim, tenho, quero ir, né? E aí, ao invés de Vancouver, eu acabei vindo para Toronto. Então, eu já vim empregada, vim num programa de intercâmbio de 2 anos. Tá. Então, eu já cheguei com uma condição de ter um emprego, né? Que não é todo mundo que já vem para cá com emprego. A ideia era você vir, trabalhar 2 anos e depois voltar para o Brasil. Isso. E era muito engraçado, porque várias pessoas, quando eu tava vindo, falavam pra mim, você não vai voltar. E eu assim, lógico que vou, gente. Claro que Mas sim. claro que vou voltar, imagina. Todo mundo que eu amo tá no Brasil e tudo que eu conheço tá no Brasil. Imagina que eu vou ficar. Não, vou voltar. Sim. Mas não. Só que não. Não dá. Só que depois que chegou... Quando eu cheguei, na verdade, é muito engraçado, assim, as pessoas que... E a Ângela vai lembrar bastante disso. Que A minha prima. Eu reclamava muito. Eu reclamava de tudo. Era o frio, era a comida. E Que época do ano você chegou? Eu cheguei em novembro. Então, quando eu cheguei, cheguei 7 de novembro de 2015. E eu cheguei e já tava 7 graus. E daí só foi esfriando. E mesmo em São Paulo, gente, 7 graus, de quando tá frio em São Paulo, são 15 graus, né? É verdade. Então, eu já cheguei com frio que eu nunca tinha sentido na vida. A primeira coisa que eu comprei no Canadá foram luvas e toucas, porque eu não trouxe nenhuma. E eu já usava, né, 3 calças, 3 blusas e casaco. E era engraçado que as pessoas me perguntavam assim, você tem medo do quê? Você tem medo de não conseguir falar inglês? Tem medo de não conseguir fazer amizade com as pessoas? Eu falava assim, não, tenho medo do frio. Era a única coisa. Tanto que eu fui morar num apartamento que era na frente do escritório que eu trabalhava, porque eu tinha medo. Eu falava assim, se fizer muito frio, eu só preciso atravessar a rua.
Correndo. E atravessar. E que esquenta, né? E atravessar a rua eu acho que eu consigo. Mas e um amigo meu falava assim: você acha que você vai congelar? Que você vai estar andando, que você vai ser congelado? A sensação é essa, né? É tipo assim. E eu tinha muito medo do frio. E eu lembro que no meu primeiro inverno aqui, então eu cheguei em novembro, já tava muito frio. E aí eu reclamava muito do frio. E aí, sim, o tempo foi passando e só foi ficando pior, né? Porque novembro ainda aqui nem inverno é. Então, foi ficando cada vez mais e mais frio. E eu lembro que as pessoas falam assim, não, mas o verão vai chegar e o verão é maravilhoso. O verão é muito bom, você vai adorar. Muito longe o verão, né? E eu falava assim, gente, que mano é verão? Você acha que esquenta nesse lugar? Imagina que vai esquentar aqui. Nunca. É essa coisa, Esse assim, clima né? ártico. É esse Frozen. Eu achava que eu tava dentro do Frozen. Mas aí o Natal, você tava aqui? Você passou o Natal aqui? Meu sozinho? primeiro Natal, longe da minha família, no Brasil, foi aqui. Eu tinha um casal, tenho ainda, né? Que eles ainda moram lá em Toronto. Eles me convidaram pra passar o Natal com eles. Ah, que legal. Nossa, super. Mas foi uma sensação engraçada, que era Natal, a gente fez amigo secreto e tudo mais. Mas eu tinha uma sensação que eu tava jantando na casa dos meus amigos. Não parecia Natal. Sim. Entendeu? Não tem É verdade, como... dá mesmo essa sensação. Porque é diferente quando você passa o Natal com a sua família. E quando eu tinha a sensação de... Assim, pensa um dia da semana normal que seus amigos chamam você pra jantar. É um jantar especial. Foi um nossa, jantar né? na casa dos amigos, mas foi ótimo. Aí do dia 24 pra 25 eu passei com eles. E no dia 25 tinha um amigo meu do trabalho que ele convidou algumas pessoas pra ir pra casa dele fazer um jantar no dia 25. E a gente foi pra lá também. Ele era canadense? Não, ele era de UK. Ele também ele trabalhava, né, no mesmo escritório. E assim, em termos de socialização, eu fui muito privilegiada também, porque o projeto que eu vim trabalhar, que era o projeto do RBC, era um projeto que eles recrutaram pessoas do mundo inteiro. Então, eram 20 nacionalidades diferentes no projeto. E todo mundo estava chegando na mesma época e era todo mundo meio que no mesmo barco, entendeu? Então... Muitas amizades que eu fiz foram daquela época. Porque, assim, tava todo mundo aqui, numa cidade nova, num país novo. A maioria... Em pleno inverno. A maioria inglês não era a primeira língua também. Mas alguns já tinham experiência internacional. E a gente pode falar um pouquinho mais sobre essa dificuldade com o idioma depois, mas... tava meio que todo mundo no mesmo barco. Sem família, né? Tô aqui sozinho, então vamos ficar amigo. Uhum. Que, por um lado, no começo era muito legal. Porque, tipo assim, fazia um mês e pouco que eu tava aqui. E aí a pessoa já me chamou pra ir jantar na casa dela no Natal. Sim. Mas eram as pessoas que eu trabalhava. Então, depois de um tempo, você tá trabalhando com a pessoa o dia inteiro. E depois você tá indo hangout com a pessoa no final de semana, entendeu? E aí chega uma hora que você não quer mais. Que você já tá cansado. Que você fala assim, preciso conhecer outras pessoas. Falar de outros assuntos que não trabalham. E no trabalho sempre vai ter aquele momento que vai ser um pouco mais desafiador, né? Sim. E aí, tipo, você não quer sair pra jantar com aquela pessoa depois de um dia que não foi legal no trabalho. Não tinha pensado nisso. E eu acho que isso é uma diferença muito grande, porque no Brasil a gente leva as coisas muito pro pessoal, né? No ambiente de trabalho. E eu acho que também porque as relações são muito mais emotivas, né? Então, assim, se você tretou com alguém no trabalho... Aquela pessoa não vai te chamar pra tomar um chopp depois. E eu trabalhava com uma moça que ela é nigeriana. E ela trabalhou muitos anos em Londres. E era assim, eu tratava com ela no trabalho. E depois ela vinha, vamos tomar um brunch no domingo? Eu assim, não. Não quero olhar pra você. Não quero ser sua amiga. Que estranho. Eles separam bem, Eles então, separam o trabalho. muito bem a questão do pessoal com o profissional. E assim, além dela, eu tive essa experiência com outras pessoas. Tinha uma russa também, que, gente, trabalhar com ela foi uma das experiências mais desafiadoras da minha vida. Essas duas, a nigeriana e a russa, foram as mais difíceis. Mas a russa não dava pra brigar, que elas são bravas. E ela, pra trabalhar com ela era muito, muito, muito desafiadora. E quando você saía, assim, com ela era muito gente boa. Engraçado, né? Muito divertida. E você falava assim, como é que pode, assim, você ser do jeito que você é trabalhando e ser uma pessoa tão legal fora do trabalho? Não parece que é a mesma pessoa. Não era, gente. Posturas diferentes. Era até meio disturbing. Então, eles separam muito, assim, a questão do pessoal do profissional, que pelo menos no Brasil eu não sentia tanto. Era assim, tipo, eu gosto de você, mas se eu não gosto de você também, não vem me chamar pra tomar café, pra fazer nada. Não vamos almoçar, não vamos fazer nada. Aqui não.
vamos almoçar? E eu falava assim, não, trouxe comida hoje. Nem tinha trazido, mas só pra não ir, sabe? Que engraçado. Aqui é comum trazer comida, né? Levar uma marmitinha pro trabalho também. Super cultura da marmita. Que eu aprendi e adoro hoje em dia. No começo eu achava super... Tem duas coisas que eu acho que são muito diferentes do Brasil. A primeira é você trazer a marmita. E a segunda é o sair pra almoçar, né? Porque no Brasil... Tinha aquela coisa de, tipo assim, no meio-dia você parava, aí, por exemplo, o escritório que eu trabalhava era ali na Barra Funda, perto do Shopping West Plaza, tinha o West Plaza, tinha o Bourbon e tinha uns restaurantes ali perto. E aí você ia, ou andava até o restaurante, ia no shopping, e aí nisso vai o quê? 1 hora e meia. Pouco, Se é sexta-feira, vai 2 horas fácil, tranquilo. E aqui, eu não sei, eu acho que tem alguns aspectos. Primeiro que eu acho a cultura da eficiência, que eles têm muito a questão da eficiência, do tipo, abaixa a cabeça, trabalha, porque eles meio que querem sair num horário razoável, sei lá, 5, 6 horas, tá saindo tarde, você tá saindo 6 horas, pra ir pra casa pra jantar com a família, né? Então, não existe, assim, existe o cenário em que você trabalha overtime, né? Que você faz a hora extra, que você vai trabalhar até um pouco mais tarde, principalmente no ambiente que eu tava, tinha. Mas, de modo geral, as pessoas queriam trabalhar pra ir embora. Não tinha aquela coisa de no Brasil que você vai, faz 2 horas de almoço, aí você toma um café, aí você volta, e aí você trabalha até 9 horas, entendeu? Não. Então essa foi uma primeira... Tanto que no primeiro dia eu falava assim, gente, ninguém vai almoçar? Tipo assim... Não, eu achava muito estranho não ter 1 hora de almoço. Eu preciso de um break de 1 hora. E o pessoal aqui prefere ou comer 30 minutos e sair 30 minutos, comer em 30 e sair 30 minutos antes, ou até comer trabalhando pra sair às 4 da tarde. Vezes. Então, isso que eu ia falar. E a segunda coisa que eu achava mais diferente, além de você não sair para almoçar, era você traz a sua marmita, você abre a sua marmita na sua mesa, come na frente do seu computador, fecha. No máximo, você vai ali na copa para lavar o seu como é que chama? Food container, esqueci. Marmitex. Tupperware. A palavra certa. É isso aí. Sabe o que eu tô falando? Seu potinho. E aí você continua trabalhando. Eu lembro que eu sentava do lado de um menino que ele era... Eu não vou me lembrar se ele era... Ele era asiático, né? Não lembro se ele era chinês, mas ele comia aquela comida, tinha um cheiro. Sim. E ele subia, assim, e eu tava ali trabalhando, e aquele cheiro daquela... Eu falei assim, gente... E aí mistura o cheiro da marmita de todo mundo no mesmo momento. Com as 20 nacionalidades. Com as 20 nacionalidades. Mas você sabe que quando eu vim pra cá, eu tinha lido num blog que a gente não pode nem usar perfume no trabalho, porque incomoda. Você não pode ter um cheiro que invada o espaço do outro. E aí, com esse negócio da marmita... Era uma palhaçada, eu falava, eu não posso pôr perfume e a Mas galera você pode abrir abre uma marmita no meio do escritório. aqui. Mas esse negócio do perfume fome. eu já vi também. De você sensitive. Mas o... Porque tem muita gente que tem alergia também, né? Eu diminuí bem. E é engraçado isso, né? Mas no Brasil a gente usava bastante Nossa, perfume, eu adoro. né? Assim, hoje eu sou mais consciente. Mas eu adoro também um perfume. Nossa, no Brasil, né? Passava quanto perfume. Passavam saía pessoas. cheirando. Mas com certeza o meu consumo de perfume diminuiu muito por conta disso. Também. Porque eu nem espirro mais o mesmo tanto. Eu tento espirrar um pouquinho menos. Engraçado isso. Mas e aí tem essa questão da marmita. Mas aí o que aconteceu? Aí quando eu comecei a perceber que o negócio era, você almoça na mesa pra você ir embora mais cedo, aí eu comecei a gostar. Adotou. Falei, opa! Então é assim que funciona. Esse é o caminho. E aí entram outros aspectos também, né? Porque tem a questão do custo, de que pra você almoçar fora todo dia, Downtown Toronto não é barato. No prédio que eu trabalhava no centro, só o tempo que eu gastava esperando pra descer no elevador já perdia meia hora. Porque todo mundo desce descia cheio, aí você tinha que esperar, voltava era muito chato. Todo mundo almoça meio-dia, né? É engraçado. Aí eu falava, não, vou levar marmita, eu como aqui, não preciso descer, e às vezes tá frio, também se o prédio não tem nenhum lugar pra você almoçar, você tem que sair no frio, então eu falava, não, deixa. Dá preguiça. E vocês já tiveram vale-refeição, alguma coisa parecida aqui? Não. No Brasil é tão comum, né? No Brasil aqui é super comum. Tive. Mas eu nunca... O que existia, então, na auditoria, tem uma fase, e aí o conceito, um período, e aí o quanto esse período vai durar é discutível, que é chamado busy season, né? Que é um período que a gente sabe que a gente vai trabalhar mais horas por conta de atingir
para terminar o trabalho no deadline que a gente acordou com o cliente, né? No prazo que a gente concordou com o cliente. Então, nesses períodos de busy season, a gente tinha um valor que a gente podia gastar pro jantar. Que, se eu não me engano, era $20, eu acho. Era $20. O que, às vezes, algumas pessoas iam num lugar mais barato e aí almoçavam e jantavam pra fazer a despesa dos $20. Que, dependendo do lugar... Não sei como é que tá agora, mas... Antes do Covid dava pra você almoçar e jantar com $20. Hoje eu já não sei mais. Hoje acho que não. Hoje eu acho que não também. Mas era específico. Então, era um período que... E aí era uma coisa que a empresa reembolsava, porque também você estava trabalhando no mínimo 12 horas por dia, né? Então, o mínimo na que você... busy season, você chega a esse horário. Chegava, então, porque a gente... É isso que eu ia falar. Essa questão da eficiência, né? É muito interessante que no Brasil a gente trabalhava 8 horas por dia, mas se você saísse às 8 horas, se você trabalhasse às 8 horas e saísse na sequência, você era até meio mal visto. Não sei se era só na assessoria de imprensa que era assim, mas o pessoal trabalhava 9, 10 horas ou mais, né? Na televisão também chegava a trabalhar 12 horas, enfim. E aqui eles não veem você trabalhar até mais tarde como uma dedicação ao trabalho. Eles pensam que você não está sabendo administrar seu tempo, né? Você sentia isso também? Sim. E aí é um outro aspecto interessante. Então, tinha essa questão da busy season, né? Quando não era busy season, era ali o das 9 às 6, 8 às 5. E, como você bem falou, no Brasil a gente tem essa questão do trabalhar longas horas ou trabalhar muito é o que vai te diferenciar, né? Porque é nesse período que você vai fazer aquele... aqui a gente fala above and beyond, né? Aquilo que é onde você vai agregar valor. É aquilo que você vai aquele tempo que você vai conseguir fazer mais do que o seu vizinho, né? Em outras palavras. E eu vim de um ambiente que é assim, né? Que você trabalhava muitas horas e eu cheguei aqui e é uma empresa global, a cultura é muito parecida, tem esse aspecto da busy season que a gente trabalhava muito, mas aí o que eu comecei a perceber quando não era busy season era que não era visto com bons olhos você trabalhar tantas horas, como se fosse busy season. E até eu li um livro que explicava um pouco, que me ajudou a entender um pouco sobre isso, que falava que tinha sido feita uma pesquisa na América do Norte, que a forma como eles interpretavam uma pessoa que trabalhava mais do que o horário regular, não era uma pessoa esforçada, dedicada, que está comprometida com a carreira e que quer crescer na carreira. Que pelo menos é a forma que eu enxergo que a gente via no Brasil, né? Sim. As pessoas que trabalhavam num ritmo mais acelerado. Que eles viam que aquela pessoa tinha alguma dificuldade, que ela não conseguia fazer o trabalho no mesmo período que todo mundo conseguia. Caramba! E quando eu escutei isso, eu falei assim, gente, então é isso, é assim que eles pensam. É por isso. É por isso que, né, isso me ajudou a explicar muitas coisas que eu tava vendo no ambiente de trabalho. E eu acho que tem essa questão, né, a cultural, de que, na verdade, trabalhar muito aqui, as pessoas trabalham muito aqui, dependendo da indústria, sim, trabalham. Não vou ser hipócrita e dizer que todo mundo aqui trabalha das 9 às 5 ou das 9 às 6, porque não é verdade, porque eu já trabalhei... Agora eu tô no meu 4º emprego aqui no Canadá e eu tive a oportunidade de ver que não é verdade, né? Mesmo quando eu não estava mais na auditoria, trabalhei aí até meia-noite, 2 horas da manhã, algumas vezes. Mas é diferente, né? E aí a gente vai entrar, as diferenças podem ser por uma série de questões. Aqui, obviamente, tem uma quantidade reduzida de pessoas, né, para mão de obra. Então, eu acho que talvez, eu acho que aqui tem uma coisa, não é que a empresa precisa mais do empregado, mas não é tão fácil você conseguir mão de obra qualificada, e por isso que eles têm os programas de imigração, que eles têm a lista lá das carreiras que eles... Requeridas. Que eles não ajudam, mas que no processo de imigração você ganha mais pontos se você tiver aquela formação. Sim, sai mais rápido às vezes o processo. É diferente no cenário brasileiro em que, né... A gente tem excesso de mão de obra. A gente tem excesso de mão de obra, nem sempre mão de obra qualificada, mas... Então, é uma questão... A competição é maior. É um cenário diferente, com certeza. Não que aqui não exista competição, mas é um cenário diferente. Então, acho que não dá pra comparar muito. Em relação ao trabalho, assim, é muito diferente o seu trabalho... Porque era a mesma empresa, né? No Brasil e aqui, o que você sentiu de diferença?
O trabalho em si era o mesmo, até porque tem uma metodologia global, então a gente tinha que seguir a metodologia, mas o que fazia a diferença mesmo era a cultura das pessoas. Então, o canadense tem a cultura do evitar confronto, né? Então, quando você ia fazer uma reunião para receber feedback, eu nunca me esqueço, foi esse meu amigo de UK, que é o mesmo que tinha convidado para jantar, no Natal, ele falou assim, você tem que prestar muita atenção quando você for ter o seu feedback, porque eles dão o que eles chamam de feedback sandwich. Que eles vão começar falando que, tipo... Uma qualidade. Nossa, você tá indo muito bem, não sei o quê, nananana. Aí aquilo que eles realmente querem falar, que é negativo, eles vão colocar no meio. Tá ali no meio. E vão fechar com tá tudo bem. Dá a impressão de que... E se você não captou aquele pedacinho bem pequenininho ali no meio, que era o que ele realmente queria te falar, você vai achar que tá tudo bem. Que tá uma maravilha e às vezes não é. E às vezes não é, porque ele tem essa cultura do evitar o confronto. Sim. Então, no começo, eu fiquei super perdida. Porque eu achava que eu tava recebendo um feedback positivo de modo geral. E eu nunca sabia se tinha alguma coisa ali no meio que era alguma coisa que eu realmente precisasse melhorar, que eu precisasse desenvolver. Porque, assim, gente, todo mundo tem coisa pra desenvolver. Claro. E principalmente quando você vem de um outro país e não é... Você trabalha vivendo 24 horas numa língua que não é a sua, numa cultura que não é a sua, com certeza tinha coisa, mas eu nunca sabia. Isso que eu queria te perguntar, porque mesmo o trabalho sendo igual, você teve que fazer em inglês, né? Tudo que você escrevia, de repente, muda completamente. Tem que mudar o idioma. Como é que foi isso no começo? Teve um período de adaptação? Teve, e assim, eu vou dizer que foi no mínimo 6 meses. E é engraçado, porque assim, quando eu vim pra cá, eu achava que eu já tinha um inglês bom, assim, um inglês avançado pro fluente. Eu sempre estudei inglês no Brasil, desde pequena. E eu vim pra cá em 2015. Em 2014, eu fiz um programa de 2 meses de intercâmbio. Eu fui pra cidade de Cambridge, na Inglaterra, e fiquei 2 meses lá só estudando inglês. E voltei e fiz o TOEIC, que era um dos testes que tinha. E eu acho que o máximo do TOEIC era, tipo, 1.000 pontos. Eu fiz, tipo, 960. Falei, nossa, eu tô com o inglês bombando, vamos embora, né? Agora eu vou pro meu intercâmbio. Só que não. De novo. Assim. Eu cheguei aqui... Assim, você consegue se virar pro básico? Tipo assim, se eu fosse viajar só, conseguiria me virar numa viagem, claro. Mas, pra você viver 24 horas por dia, 7 dias por semana, no começo eu ficava muito cansada. Cansa a cabeça, né? Eu ia dormir 8 horas da noite, acordava 8 horas da manhã e, tipo, se deixasse eu dormia mais, assim, sabe? Porque o negócio de viver 24/7 tinha algumas coisas, assim. No começo eu entendia o que as pessoas falavam, mas eu não entendia tudo. Então eu pegava partes da conversa. Aí, conforme o tempo foi passando, eu consegui compreender melhor. E aí era engraçado, porque a gente ia fazer uma reunião, por exemplo. Então, tô aqui, eu e você na reunião, né? Aí você tá conversando comigo, eu tô entendendo. Tô aqui, tô captando tudo que você tá me falando. Aí tá bom, passou. Aí acabou a reunião. Se alguém chegasse e me perguntasse o que a gente tinha conversado na reunião, eu não conseguia explicar pra outra pessoa. Então, assim, o outro estágio foi tipo assim, eu entendo, mas eu não retenho a informação. Aí eu comecei a dar com um caderninho debaixo do braço. Quando eu comecei a perceber que eu não tava lembrando das coisas. Anotando e aí eu anotava as coisas pra depois, se eu tinha coisa pra fazer e tal, ficava um pouco mais fácil. Eu preciso anotar até hoje. Não, mas eu ainda tenho. Eu tô esquecendo. Hoje em dia, com esse mundo virtual, eu não tenho mais caderninho, eu uso no OneNote, né? Mas eu ainda anoto bastante coisa. Mas, então, eu tinha essa dificuldade, assim. Eu lembro que, tipo assim, pra escrever um e-mail de 5 linhas, eu demorava, tipo, 20 minutos. Engraçado, né? Como que... Mas tem um outro aspecto também, porque eu queria escrever o e-mail perfeito. Então, eu queria que todas as preposições estivessem corretas, que o tempo verbal estivesse correto, que é como nem a gente... o canadense escreve esse e-mail, né? E exatamente. Porque assim que a gente aprende a escrever. Sim. Quando você tá aprendendo inglês, sim, né? Então, assim, eu ficava horas pra pensar se era on, se era in, se era at. E aí, o meu segundo bloqueio também... Então, tinha essa parte da compreensão, né? E pra escrever também. E em reunião... Eu tinha muita vergonha de falar e falar errado. Errado de preposição ou de tempo verbal, o que quer que seja. E às vezes eu ficava assim... E aí bloqueia outra coisa, né? Às vezes bloqueia o seu raciocínio, o jeito que você quer explicar. Só de você estar preocupada com a língua, às vezes
se perde no assunto que você tá Raciocínio, querendo. né? E sabe o que Não. acontecia comigo? Que eu ficava brava comigo mesma. Porque era assim, eu tava numa reunião, tinha, sei lá, 5 pessoas na reunião, e aí alguém tava falando alguma coisa e eu tava pensando alguma coisa e eu tava pensando como eu ia falar aquilo. E enquanto eu tava pensando como eu ia falar aquilo, a pessoa que tava do meu lado ia lá e falava, e aí alguém falava assim, nossa, que Ótima ideia ideia. fantástica, genial. Nossa, eu queria morrer. Falei, eu tive essa ideia, mas eu não falei. E aí eu lembro que tinha um amigo meu que a gente trabalhou junto no Brasil também, e quando ele fez intercâmbio ele foi pra Londres, e ele também tinha esse bloqueio do falar, e ele me contou uma história que ele falava que ele tava numa reunião com um indiano, e sotaque de indiano é muito, muito carregado, né? Quer dizer, pra gente. Geralmente. Né? Eles devem achar a mesma coisa do nosso sotaque, mas o inglês, quando falado por um indiano, pelo menos pra mim também é mais difícil de entender. E aí ele falou assim, gente, se a gente tá aqui nessa reunião e o indiano tá falando e tá todo mundo entendendo o que o indiano tá falando, por que eu acho que se eu falar ninguém vai me entender? E isso me ajudou bastante. Então eu comecei, eu falava assim, eu vou falar e se tiver errado, tipo, ou alguém vai me corrigir, ou eles vão pelo menos entender vão saber o que eu tô tentando comunicar. E aí eu comecei a me soltar um pouco mais pra falar e perdi um pouco desse medo. Por quê? Porque também eu tive um outro amigo. E é bom quando você tá nesse mundo de imigrantes, você troca muita experiência com as pessoas, né? E aí ele falou assim, mas Camila, ninguém espera que o seu inglês seja perfeito, porque todo mundo sabe que não é a sua língua materna, né? Então, a expectativa do inglês perfeito era a minha, porque eu tinha aprendido que era assim que tinha que se escrever, mas não sei nos outros países, mas aqui no Canadá, todo mundo sabe que não é a sua primeira língua, e tipo, as pessoas sabem que se você cometer um erro, não é porque você não sabe, é simplesmente porque não é a sua língua. Sim. Isso Eles estão mais preocupados com a sua capacidade no trabalho do que tanto com a língua, né? Às vezes a gente vem com um senso de inferioridade, porque é latino e tal, e a gente quer se provar, né? O tempo ajuda muito, porque quando eu comecei a trabalhar na Telos, eu atendia em inglês e português. Então, só que a maior parte dos atendimentos era em português. Então eu escrevia e-mail em português, tudo. E aos poucos fazia e-mail em inglês. Também demorava muito para escrever um e-mail. Depois de acho que eu fiquei uns 3 anos só atendendo inglês depois. O tempo inteiro inglês. E eu tive que escrever um e-mail em português. Travou. Eu tinha tanto já na minha mente as coisas tudo em inglês, que eu fui escrever em português e falei, caramba, como é que tá mais difícil agora do que eu escrever em inglês? Parece uma coisa absurda, isso. né? E aí tem umas expressões que existem em inglês, que não existem em português, que você quer traduzir. Já aconteceu isso comigo. Já aconteceu isso comigo. Eu não vou lembrar agora, mas assim, com certeza já. E é muito engraçado, né? Quando eu mudei pro Canadá, meu inglês era avançado e meu português era fluente. Hoje em dia, meu português é avançado e meu inglês não é fluente. Mas é mesmo. A gente falou sobre isso. Se eu tiver que escrever alguma coisa em português, eu vou ter problema, eu acho. Esquisito, né? É engraçado isso. Eu voltei a escrever também recentemente e eu senti dificuldade. Eu falei, meu Deus do céu. Porque tudo que você consome, prática, né? enquanto você tá no Brasil, tá em português, né? Livros, sei lá, televisão. Eu lia também em inglês alguma coisa ou outra, mas a maioria era em português, então tava tudo ali, né? A hora que você vem pra cá, que você começa a ler, tudo que eu leio de artigo, notícia tá em inglês, a hora que eu vou querer escrever em português, parece que cadê meu repertório? E aqui ainda tem o francês, né? Então, aqui no Quebec, vocês ainda têm o francês. Ainda atrapalha ainda mais. Atrapalha, ainda pra cabeça, nossa. Eles falam que faz mais conexão, mas eu acho que fica mais perdido em algum lugar aqui. Talvez seja bom pro cérebro, né? Ele fica mais espertinho porque ele tem que... E como que quando você veio pra cá, da PwC, você trouxe muitas coisas do Brasil? Ou eles ajudaram? Tem Eles um dão... custo que eles... no meu programa, como eu ia voltar, eles te davam um container. Então eu trouxe tudo. Que legal. De navio. Eu trouxe tudo. Demorou pra... Então, quando eu vim, eu trouxe 3 malas. Que eu tinha as 2 da passagem e a uma extra que você pode pagar. Sim. E o resto, eu coloquei tudo no container. Tanto que eu trouxe muita coisa. Tipo assim, eu trouxe o resto das minhas roupas que não coubem na mala, eu trouxe. Eu trouxe louça, coisa de cozinha. Mais do que precisava. Mais do que precisava. Às vezes, tem coisa que eu trouxe, tipo um grill que eu trouxe que eu não usei até hoje. Mas chega um tempo depois, né? Quando vem de chega. navio. O meu ainda demorou
Ainda eu lembro que demorou sabe o que eu trouxe? Trouxe a minha Nespresso e tava no container. E eu só queria que o container chegasse pra eu tomar a Nespresso. E eu lembro que aí, quando deu problema, eu fui reclamar com a empresa e falei, porque eu quero tomar café. E eles me deram um gift card do Starbucks de $100. Caramba. E aí eu falei, bom, pelo menos o meu café tá garantido até as coisas chegarem. Podia ter trocado por uma Nespresso. Vendi o cartão. Né? Comprava uma. E quando chega, como é que você pega suas coisas? Então, eu tive que ir... É alguma coisa do governo, não vou me lembrar o nome. Você vai, assina um papel. Lá, é como se fosse fazer o desembaraço aduaneiro, que eles falam, né? Uhum. E aí é como se fosse uma mudança. Aí o caminhão vai no porto, pega as suas coisas e aí entrega na sua casa, como se fosse uma mudança. Mas aí era uma empresa especializada. Não vou me lembrar o nome, porque já faz algum tempo, mas a empresa... Ela foi na minha casa, no Brasil... Encaixotou as coisas e tudo, colocou no container e aí aqui fez a mesma coisa. Chegou lá, pegou no porto e entregou. O bom é que com essa demora deu tempo de você arrumar um apartamento ou uma casa, um lugar pra você estabelecer e aí receber Você chegou já com um lugar pra ficar ou você procurou daqui? Quando eu vim, eles me pagaram uma residência temporária de 1 mês, que era um flat, né? É um apartamento com tudo. Que era o tempo de você procurar um apartamento. Que era o tempo de procurar um apartamento. Mas o que eu não sabia era que o mercado imobiliário de Toronto era tão animado, né? Não sei como é que tá agora. Talvez por conta do Covid não seja mais tão animado. Mas eu não sabia que era... Você não contava com o valor do aluguel. Com o valor do aluguel, eu acho que eu até já tinha uma ideia. Porque eu tinha um amigo que tinha vindo pra cá e morado 2 anos aqui. Tá. E eu lembro que na época que eu tava negociando o salário, eu perguntei pra ele, né? Tipo assim, com esse salário eu consigo pagar um aluguel e viver? Ele falou, consegue. Mas o que eu não sabia era o seguinte. Então eu cheguei aqui 7 de novembro, eu tinha até 7 de dezembro pra sair do apartamento que eles tinham me alugado por 1 mês. Aí eu comecei a ver os apartamentos. Eu lembro que eu fui ver 13 apartamentos em um dia. Caramba! E aí também eu tive uma ajuda de uma corretora que eles me indicaram, então ela me levou pra eu ver os apartamentos e ver 13 apartamentos em um dia. E aí eu tinha um primeiro lá que eu tinha gostado, eu fui botar a oferta. Não tá mais disponível. Eu falei assim, mas como eu vi o apartamento ontem? É muito rápido, né? Não tá mais disponível. Aí fui no segundo, não tá mais disponível. Eu falei assim, gente, como assim? E nisso Me dá o próximo, então, é meu. E nisso já tinham se passado 2 semanas e eu só tinha mais 2. Eu falei assim, só que aí eu tinha 2, mas eu não tinha, porque o aluguel começa no dia 1º do mês, né? Então, assim, se eu não mudasse até 1º de dezembro, ia ser só 1º de janeiro. E eu só tinha um apartamento até o dia 7. Mas Final aí de ano ainda, um período bem tranquilo. Né? Mas aí o terceiro não tinha ido ainda. E aí eu consegui o terceiro apartamento que eu fui olhar, que era esse, que era na frente do escritório, pra se o mundo acabasse em gelo, eu ia conseguir trabalhar pelo menos. Mas o mercado imobiliário era bem aquecido, assim. E era assim, tipo, sei lá, na época que eu mudei pra cá, eu acho que eu pagava $1.600 de aluguel. E era assim, não tinha negociação. Tipo, não tinha 1.550, 1.500, não tinha, era 1.600. Isso em 2015. Em 2015. E era um apartamento com 1 quarto. Era um apartamento de um dormitório. Até hoje eu moro de um apartamento de um dormitório. É um pouco maior do que aquele, mas é um apartamento de 1 quarto. Não, só pra dar uma ideia, né, de mas eu não sei de novo, não sei como é que tá agora, mas aumentou de um tempo pra cá, de um tempo depois deu uma aumentada. Porque quando eu me mudei desse apartamento pro apartamento que eu moro hoje, o aluguel já tinha subido um pouco. Eu mudei só por conta da localização, que eu queria morar numa outra área. Entendi. Mas é aquecido. E me conta, você chegou então com a ideia de trabalhar esses 2 anos e voltar pro Brasil. Sim. O que te fez mudar de ideia, resolver ficar por aqui? Então, Então eu cheguei, aí tava frio e tudo era horrível, e eu tava com saudade das pessoas, e aí você vê todo mundo no Brasil vivendo a vida deles, né? Então assim, era inverno aqui. Todo mundo na praia. E minhas amigas estavam passando ano novo na praia. Tava menos 23 e eu chorando, literalmente chorando, gente. Eu chorei de frio uma vez na rua. Caramba. André chorou também. Você chorou? Chorou, uma vez você voltou Acho que você perdeu um ônibus, não sei que você ficou num ponto de ônibus. Desesperador em Vancouver. Ficou muito não, bravo. porque caiu eu fiquei esperando o ônibus na avenida. Pra voltar da escola, tava muito frio. Eu falei, hoje eu não vou voltar a pé, porque não tem condições de eu andar 20 minutos nesse frio. E eu fiquei no ponto, esperando e nada do ônibus vir, nada.
Depois eu descobri que tinha caído uma vidraça de um prédio, tinham interditado e mudaram a rota do ônibus. Só que não tinha nenhum aviso. E só tinha eu na rua e não tinha nenhum lugar para eu entrar, porque eu voltava tarde da faculdade, à noite, já tinha fechado tudo. Eu sei que eu fiquei mais de 20 minutos lá esperando e tive que andar os 20 minutos para casa. A sorte é que era Vancouver, era -8, né? Não era menos grave. 20. Eu não sabia ainda que era Mas já inverno. era frio pra gente, né? Na Eu época. chorei de desespero. E assim, eu tava com calça jeans e ficavam uns cortes assim na minha perna. Parecia arranhado de gato. E aí eu falava, gente, o que que é isso? Aí tinha sido o frio. O frio. É, O frio muito- que eu fiquei, muito louco isso. Gente, calça jeans não foi feita pra ser usada Não no foi inverno, feita. né? Você aprende Nunca mais. isso. No dia que eu chorei, eu também estava de calça jeans. Ah, é? É. E era um sábado, era fevereiro. E era carnaval no Brasil, naquele feriado. E tava todo mundo na praia. Nossa. E eu tava indo trabalhar, era busy season, eu tava indo trabalhar. E tava -23 com sensação térmica de, sei lá, -30, que alguma coisa devia ser. E eu tinha que... Eu Nossa, eu tava não sabia que Toronto chegava a essa Chega Chega, igual aqui. chega. É? Mas não sim. é tão... Não dura tanto tempo. Então, assim, no inverno vai ter uns dias de -38, -40, mas vai ser tipo 2 dias. E aí volta E é pros isso. -15 e tal. Tá. Aqui fica -40 pra Aqui sempre, fica, né? né? Aqui fica- tanto Não assim, permanece. velho. Uma semaninha de -30, -40. Aquela a segunda e a terceira semana de fevereiro. Nossa senhora. Fevereiro acho que é o pior. Fim Sabe de por janeiro, quê, começo de né? fevereiro. Eu acho que fevereiro é o pior mês também, porque já faz muito tempo que começou, então já tá frio pra gente desde novembro. Sim. E vai começar a esquentar lá pra abril. Então, assim, você tá em fevereiro, você não tem uma luz no fim do Perspectiva, túnel, tá entendeu? longe Você ainda ainda. tem uns Não, 2 e meses fevereiro de parece que frio. vai demorar 6 meses. já né? É o mês mais curto, mas é o mais longo, não é? Nossa Senhora. Eu Nossa, tenho cara. muito essa teoria de é o mês mais curto, É o mas é o mês mais agosto Você olha longo. lá, daqui. dia 1, É o daí você agosto passa da uma América do semana, Norte. olha dia 2. Falei, como assim? É isso, é o mês mais curto, mas é o mês mais longo. E aí era fevereiro, era carnaval no Brasil, e eu tava andando na rua também. Foi andar 2 quarteirões, e em Toronto tem o Path, né? Que é a cidade subterrânea, que ajuda muito. Pra quem tá ali downtown... Você vai embora por baixo, né? Não, quando eu trabalhava lá, que se a gente não ia pro escritório, assim, de dezembro até março, você não via a luz do dia na rua, né? Era tudo pelo Tudo por Path. baixo. Aqui em Montreal é assim também. Em Depende- Calgary, o que é legal é que é por cima. É tudo fechado com vidro. Ah, É muito frio. Tem as Calgary. ligações aqui dos As prédios. ligações dos prédios. Legal. Mas você vê a luz do dia. Mas você vê luz por todo lado. Eles foram É. muito espertos com a arquitetura, é tudo muito iluminado e com muita planta. Então você se sente menos É. num buraco, agora a gente se sente aqui em Montreal, né? Porque um outro aspecto também do inverno, bom, além do frio, tem a questão dos dias serem mais curtos, né? Então Tem aquela menos sol. coisa do... Começa a clarear o quê? Umas 8, 8h30, lá em Toronto. E dá 4h30, né? 5 horas já tá escuro de escuro. novo. E então, assim, dependendo do seu trabalho, você vai sair, vai estar escuro, e você vai voltar e vai estar escuro, Vai, né? Aí, Mas- vitamina D. Mas, por outro lado, o que eu gosto do inverno daqui, que em alguns outros lugares não é tão frio quanto aqui, mas também não tem, é que faz frio, sim. Mas tem os dias de muito frio são dias de sol lindo. É, Que é aquele verdade. céu azul, que não tem uma nuvem no céu, porque nem a nuvem aguenta o frio. E aquele sol, eu lembro que minha mãe veio pra cá no inverno, e aí ela falava assim, mas tá sol. Eu falava assim, mas mãe, tá muito Não frio, não significa nada. sai. E aí um dia ela foi teimosa e saiu, e ela falou assim, nossa, mas é frio mesmo, né? Eu falei assim, eu te enganei. É o sol, te de enganei. É o mentira. pior, É, dia. Mas eu prefiro os dias de muito frio com sol do que muitos dias nublado, mas essa é só a minha preferência pessoal, porque eu falo que é um lembrete de que o sol ainda existe. Sim. Então eu falo assim, tá frio, mas eu sei que o sol Tá ainda vendo? Você queria ir existe. pra Londres. É, tá vendo? É o sol Vim pro simbólico. lugar certo. E aí, então, aí cheguei, o frio, tudo era horrível, eu chorei, passei frio, e aí eu fui pro Brasil em abril, 6 meses depois. E aí, ao mesmo tempo que eu tava com muita saudade das pessoas, e que eu tava meio que, não é inveja, como é que você fala? Tava meio recalcada, sabe? Que tava todo mundo lá no verão, e a vida deles tava tudo igual. É uma parte do choro é essa também. Tá todo mundo na praia, você no frio. Mas aí eu percebi o seguinte, primeiro que todo mundo que eu gostava tava lá e que as pessoas ainda gostavam de mim, Sim. né? Não era porque eu não tava lá fazendo tudo com todo mundo, indo pra praia e no final de ano tinha todo aquele happy hour e festa de final de ano e eu aqui, tipo, tendo aquela FOMO, né, de tô perdendo tudo isso.
Primeiro, as pessoas continuaram gostando de mim. E a vida de todo mundo tava igual. Uhum. Eu tinha a sensação de que eu tinha vindo pro Canadá, vivido tudo aquilo. Que aí também, né, não foi só frio. Eu fui pra Niagara Falls, eu vim pra cá. Minha primeira neve foi aqui. Menos 40. Peguei meu menos 40 aqui. Corajosa. Vim pra cá, fui pra Niagara, fui pra Nova York. Em 6 meses eu fiz tanta coisa e as pessoas do Brasil estavam lá. Tipo, eles foram pra praia. Tá, foram, mas faz parte da vida deles ir pra praia, A rotina sabe? era sempre a mesma ali, né? Então eu tinha a sensação que eu tinha entrado numa cápsula do tempo, assim, ido num lugar, feito um monte de coisa, e eu voltava e as pessoas estavam iguais. Eu falei assim, então é isso. Então vai ser assim, vai estar todo mundo aqui sempre Tá igual, tudo bem, então. e tá tudo bem, posso voltar. É porque tudo é tão intenso, né, que a gente vive tantas primeiras vezes que parece que a gente É muita coisa, muita viveu novidade ao mesmo tempo, né? 5 anos em 6 meses, né? É isso mesmo. É muito louco isso. É a intensidade. Eu brincava que era... E as emoções ficam muito à flor da pele também, né? Porque era assim... Tinha dias que eu tava muito feliz, o céu é azul, a grama é verde, o canto dos passarinhos é lindo. Amo estar no Canadá, nasci pra morar nesse país. E no dia seguinte eu já tava... Ai, Camila, o que você veio fazer aqui nesse país, nesse frio, com essas pessoas? Você deve ter algum tipo de problema, sua vida era tão boa no Brasil. Porque é isso também, né? Às vezes as pessoas mudam porque elas querem ter uma vida melhor, mas assim, minha vida no Brasil era ótima. Não tinha nada, não tinha por que eu falar quero ir pro Canadá, porque assim, eu não vim pro Canadá porque a minha vida no Brasil era ruim, ou porque eu vim fugindo de alguma coisa. Que também tem isso, tem muita gente que às vezes muda de país porque não quer lidar com alguma questão. Tipo, não, minha vida era boa, e eu gostava do meu trabalho, gostava dos meus amigos, e tava tudo certo. Eu falei assim, gente, por que você fez isso? Por que você fez isso com você? Por que você tá aqui passando esse frio, tendo que lidar com essas pessoas que são super difíceis no trabalho? Que ainda querem sair à noite. E depois ainda querem sair. Pessoal louco, né? Esse povo louco. Porque também a questão das 20 nacionalidades, assim, todo mundo achava que o seu jeito de fazer negócio era o melhor. Então, era muito difícil você encontrar o compromise que eles falam em inglês, né? Porque todo mundo achava que eu achava que a melhor forma de trabalhar era a forma que a gente fazia no Brasil, a pessoa da Nigéria, dos Estados Unidos, da Austrália, da China, todo mundo achava que a sua forma de trabalhar era melhor. E a mistura é muito boa, né? Você aprende muita coisa com eles, Você aprendem com você. Eu acho que você aprende muito sobre resiliência, né? E assim, eu tive uma lição muito grande no sentido de... E eu já conversei isso com outros imigrantes e eles concordam também. Você sai do Brasil, principalmente como eu vim num programa de intercâmbio, eles não mandam qualquer pessoa para um programa de intercâmbio. Eles não vão mandar uma pessoa de baixa performance para um programa de intercâmbio. Então, você sai de lá achando que você tá aqui nas mais sorridentes do pacote, entendeu? Tipo, sou estrelinha. Sou escolhida, né? É aquele senso de entitlement, né? Que eles chamam aqui. E eu cheguei aqui e ninguém tava nem aí. Tipo, Camila, quem é Camila, entendeu? Quem é Camila na fila do pão? Tipo, a história do se provar. Então eu cheguei aqui, eu não era ninguém. Tipo, ninguém tava nem aí pra mim, ninguém sabia quem eu era, pra quem que eu tinha trabalhado, pra quem que eu não tinha, o que eu tinha feito. E tipo, e aí, quem é Camila? E aí você chega aqui, você tem que se provar de novo quem é a Camila, chegar com entendeu? humildade, né? Querendo se adaptar, querendo... E até eu entender, novo, né? até eu entender isso, demorou, né? Porque assim, eu achava que eu era traquinas mais sorridente do pacote porque eu tinha finalmente conseguido o meu intercâmbio, mas só que não, ia ter que trabalhar muito de novo pra ser reconhecida pelo meu trabalho, que era uma coisa que eu gostava e que eu fazia. Sim. E às vezes a gente não tem a paciência, né? De, tipo assim, como assim? Como assim eu não sou a melhor? Tipo, começar de tô novo. aqui, né? Tô aqui, exatamente. Cheguei até aqui, por que não? Então, essa coisa do começar de novo, de ter a humildade pro começar de novo e entender também de que, às vezes, você... Entender que você tem coisas pra aprender e que, quando você faz essa mudança de país, não são poucas. Não é só a língua, não é só a cultura, não é só o frio. É tudo, é tudo. É assim, no seu primeiro dia de trabalho, você não vai saber onde é o banheiro. Sim. Né? Você vai chegar numa cidade, não vai saber onde é o supermercado. E tudo tá acontecendo ao mesmo tempo. E é tudo ao mesmo tempo. É aí onde você tem que E pôr a é cabeça tudo no ao lugar e mesmo falar, não, tempo. calma, vamos
organizar isso aqui. E você está trabalhando com um time de 19 outras pessoas 19 que foram também pessoas. escolhidas, que também estão passando por Que tudo também isso. acham que são... Eu lembro que eu brincava, eu falava assim, gente, se é todo mundo estrela nesse time, ninguém é estrela. Porque, e é verdade, né? Sim. Que é o que eles falam dos times de futebol. Se todo mundo é estrela, ninguém é estrela. Ninguém, Sim. E era isso, todo mundo achava que era estrela. Então, tem umas histórias interessantes. E você veio só... sozinha, né? Não tinha sozinha. namorado na época. Como é que foi isso? Chegando aqui pra conhecer pessoas? Então, eu não só vim sozinha, sem namorado, eu tinha acabado de me separar. Caramba! Eu fui casada, eu tava num relacionamento de 9 anos, tinha sido casada por 3, eu me divorciei e vim. E aí, era... Tava bem no começo dos aplicativos, né? Não era como é hoje, eu acho, né? Também não sei, que já faz algum tempo, mas eu demorei pra me render aos aplicativos. Demorei um bom tempo. Eu achava que eu ia conhecer umas pessoas, sei lá, organicamente, indo no bar, não sei o quê. E eu saía bastante. E não conhecia ninguém. Mas não conhecia, assim, às vezes até conhecia. Aí eu tinha uma amiga minha que morava em Nova York também. Ela tava já uns 6 meses em Nova York quando eu vim pra cá. E quando eu fui visitar ela em Nova York, ela falou, não, entra no aplicativo, não sei o quê, você vai conhecer gente, não sei o quê. E aí entrei, mas não conhecia ninguém, não sei o quê. E aí eu conheci um rapaz no escritório. Ele era americano. E tinha um amigo em comum que eu falei pro meu amigo, e aí, ele é interessante esse seu amigo aí. Ele, ele também te achou interessante. Eu falei, ele também me achou interessante. Então, meu primeiro date aqui não foi via aplicativo, foi meio com um amigo em comum, como se fosse... Um cupido. Fosse um cupido. E foi muito engraçado, porque eu fui no date, a gente foi depois do trabalho, a gente foi, né, tomar um drink e comer alguma coisa. E aí depois ele foi me deixar em casa, aí ele foi e me deu um abraço, assim, de tchau. Aí eu falei, tá bom, né? Tchau, abracei, assim. Não agradei. E aí fiquei arrasada, porque eu tinha super gostado do mocinho. E meu amigo... E aí, no outro dia, eu cheguei pra ele, meu amigo, e falei assim, ele não gostou de mim, porque ele me levou em casa, ele só me abraçou. Meu amigo falou assim, não, se ele te abraçou, ele gostou de você. Eu falei, oi? O abraço já é um... E ele era americano, ele nem canadense era, ele era americano. E eu falei assim, como assim? Ele falou assim, não, mas aqui, tipo, no primeiro date, se o rapaz não tenta nada com você, se ele, né, te abraça, é porque ele gostou de você, e ele vai te chamar pra um próximo date. E foi mesmo, tipo, uns dias depois o menino me chamou, a gente foi num show, eu acho. E aí ele me chamou, e aí depois acabou rolando, mas eu tinha interpretado super mal, assim, que... Não rolou nenhum que beijo. não rolou nenhum beijinho no primeiro date. Eu falei, ele não gostou de mim, mas não. E aí depois, aí não deu certo com esse mocinho. Aí eu ainda demorei um tempo, fiquei um tempão sozinha, demorei um tempo pra entrar no aplicativo, e depois quando eu entrei, falei, tá bom, vamos ver o que vai dar. E eu comecei a sair com os rapazes do aplicativo. Era isso mesmo, no primeiro date, geralmente você vai pra tomar um drink, aí se ele gosta de você, ele te chama pra jantar, aí depois que você saiu pra jantar, já rola alguma coisa. Você tava me contando, né, que tem uma caminhada, né? Agora com o Covid tem a caminhada, antes do drink tem a caminhada. A gente tá 15 anos atrasado nessa história, a gente não faz nem ideia. A gente não brincou disso. Então, no Covid eu tava namorando, durante o Covid eu tava namorando, eu terminei, vai fazer 4, 5 meses, eu acho. E aí agora é assim, let's go for a walk. Aí eu, tá, não tem drinks mais, então. Ou então, let's go for a walk and then we can have some drinks. Eu vou, tá, mas é mais ou menos isso, assim, agora tem a caminhada antes. Porque eu acho que durante o Covid, como tava tudo fechado, e em Toronto é a cidade que ficou mais dias fechados na América do Norte. É? Foram 9 meses agora da segunda vez, mais os 3 meses do ano passado. Então, como porque é a mais populosa também, né? Acho. Né? Porque Ontário é a província mais populosa e Toronto é a maior cidade de Ontário. Tem que caminhar, né? Fazer o quê? E aí eu acho que o negócio da caminhada surgiu porque a galera não tinha onde ir, e aí a única coisa que você podia fazer era caminhar. E no aí, verão. No verão. Mas no inverno... No inverno dá, né? Mas eu moro no Harbourfront, lá em Toronto, né? E no inverno não importa se tava menos 20 ou se tava, tipo, menos 5. Acho que as pessoas fizeram um trabalho mental que, tipo assim, se eu não fizer isso, eu não vou fazer nada. Você precisa sair, né? Aqui em Montreal, eles falam que você tem que arrumar um namorado até o outono
Pra não passar o inverno sozinho. Eu já escutei essa história também. Agora é a hora. Mas o meu ex-namorado, a gente se conheceu em dezembro. A minha amiga falou assim, você aproveitou a janela aí, né? Você conseguiu ainda fazer uma esticadinha. Mas se você não arrumou um namorado até o inverno, você vai passar o inverno sozinha. Vai ter que esperar o próximo verão. É cada uma. Mas é engraçado isso, porque o aplicativo é um jeito de unir as pessoas aqui. São pessoas que querem um relacionamento sério que vão para os aplicativos, né? A gente tinha essa imagem, não sei, pelo menos no nosso tempo, era mais um pessoal que queria só zoar. Mas a minha resistência ao aplicativo era justamente por causa disso. Porque eu achava assim, os caras estão aí, mas não querem nada. Não estão querendo sabe? nada, estão só querendo. Uma nova forma, né, de conhecer gente. Mais ainda parecido com você, né, que você ainda consegue Isso é legal perfil também. Já tem um perfil antes. pré-determinado. Né? Tem que usar a tecnologia pra alguma coisa, Por favor. E tem a questão da diferença cultural nos relacionamentos também, né? Que é bem interessante. Esse meu ex-namorado, ele era canadense. E assim, a gente... tanto de Vancouver. Canadense de Vancouver, claro. E ele também, né? Ele tinha morado 4 anos no México, então ele tinha um pouco do que é uma cultura mais latina. E até essa coisa do avoid confrontation se aplica pro relacionamento também. Porque, tipo assim, você não briga. Tipo, sabe briga que a gente tem no Brasil? Aquela coisa emocionada de gritar. De novela. Tipo, Novela mexicana. Não. Você fica naquele passivo-agressivo, entendeu? E aí me deixava maluca. Aquilo Irrita mais, acho, irrita mais ainda, não irrita? Eu também acho. Eu não gosto muito, né? E aí, então assim, num relacionamento você já tem que aprender a lidar com as diferenças. Quando é com uma outra cultura, você tem que aprender a lidar mais ainda, assim, sabe? A comunicação tem que ser muito boa, né? Pra entender da onde que tá vindo Tem que aquele ser processo. muito boa. Eu acho que assim, das brigas que a gente teve, muitas delas eram por falta de comunicação. De entendimento, assim. E questão cultural, por exemplo, aqui no Canadá, eles gostam muito, por exemplo, de no verão ir acampar, né? E aí, só que você vai acampar, tá bom, você vai acampar uma semana e você tá num camping que não tem chuveiro. A única coisa que vai ter ser um laguinho ali pra você tomar banho. Na água, -5. E aí é tipo assim, Pra eles tá tudo como bem. assim você vai ficar num lugar que você não vai tomar banho? Tipo, tá bom, mas eu não tomei banho, mas ninguém que tá lá toma banho. Eu falei assim, tá bom, mas e aí? Como assim? Tudo bem, se você tá fedido, mas se tá todo mundo fedido, tá todo mundo fedido. Tá tudo mas, bem então, né? Tipo, ou não tá tudo bem, concorda? Gente, eu sou maluca com banho. Sou maluca, eu tomo 2, 3 banhos. No verão eu tomo 3 banhos por dia. E aí, Não pode casar com... Como é que chama o da... Mia Kunis. Ashton Kutcher? Não pode casar Ele com não Ashton toma banho? Ele Kutcher. não toma Você banho? não soube desse babado? Não, ele é tão bonitinho. Que eles não estavam dando banho nas crianças. Não dão banho todos os dias nas crianças. Eles falam, tem que esperar pra ver se tiver sujo realmente, daí dão um banho. E aí o Brasil tava enlouquecido. Aí eles falaram que eles também não. Mas não pra você ter uma tomam ideia, eu não sei outros canadenses, porque eu só namorei ele de canadense, mas a gente morou junto nesse período que a gente namorou. E pra mim, assim, não importa se você tomar um banho de manhã e na hora do almoço, antes de dormir você tem que tomar banho. Sim, você pode não tomar um banho de manhã, você pode não tomar na hora do almoço, mas o antes de dormir você tem que tomar. Não me pergunte por quê, né? Pra mim, você tem que tomar banho antes de dormir. Você tem que tomar banho antes de dormir. E ele sempre tomava banho de manhã. Só que assim, gente, você toma banho de manhã, você fez 500 coisas o dia inteiro. Você saiu, foi na rua, viu pessoas, transpirou. né? Fez cocô, entendeu? E você não vai tomar banho de dormir, você vai dormir sujo. Como assim? Você vai deitar comigo, né? Exatamente. Estabelecemos a regra de que, assim, não importa quantos vezes você tomou, você vai tomar banho de Vamos dormir. trocar essa ordem, né? E aí ele virava pra mim e falava assim, ai, porque a minha pele tá... É autolimpante? Não, ele falava que eu não deixava a pele dele acumular os germes naturais, entendeu? Porque ele tinha que tomar 2 banhos, que tinha que tomar um de manhã e à noite. Eu falei assim, olha, se vira aí com a sua pele e com seus germes, mas à noite de dormir tem que tomar banho. Então são essas pequenas coisas, sabe? Sim, interessante, né? De cultura, assim, e até de família mesmo, porque no Natal a gente tava aqui, então... A gente foi passar o Natal na casa da irmã dele, que é em St. Catharines, que é uma cidade próxima a Toronto. E eu achei engraçado que o jantar de Natal com a família, tipo, na casa da mãe, né? Tipo, no Brasil, geralmente a gente fazia assim, né? Jantar do dia 24 era na casa do meu ex-marido e no dia 25 tinha alguma coisa na casa da minha mãe, ou vice-versa. E aqui, não. Na casa da família dele era assim, no dia 24...
eles pediam comida num restaurante chinês, porque, sei lá, quando eles eram crianças, era o único tipo de restaurante que estava aberto. Então, a tradição deles era comer comida chinesa no dia 24 à noite. E o jantar com o turkey, com, né, stuffing e tudo mais, era no dia 25. No dia 25. Era um almoço, não era um jantar. Que a gente já tava comendo a comida do dia. A gente tava comendo a comida de ontem, exatamente. E nem era um almoço, era tipo, começava tarde, começava às 5 horas da tarde, não era um jantar. Porque tem isso aqui também, né? Eles jantam super cedo. Eles jantam super cedo. Que é bem diferente do Brasil. Porque no Brasil, você sai do trabalho, você com sorte, você saiu às 6, vai pegar 1h30, 2 horas de trânsito pra chegar em casa, vou começar a fazer jantar. Sim. Lá pras 8h30, 9 horas, você tá jantando. Aqui, gente, 8h30, 9 horas, você já jantou, você já tá quase dormindo, é isso aí. Quando você falou que você não fugiu de nada, né, que a sua vida era boa, eu fiquei pensando, eu fugi do trânsito, porque eu ficava 2, 3 horas no trânsito em São Paulo. Assim, já me perguntaram por que eu decidi... Então, vim pra ficar os 2 anos, né? Aham. E aí, voltei, o verão é realmente maravilhoso. Tudo que o inverno tem de ruim, o verão tem de bom. Uhum. E, na verdade, eu acho que o verão aqui só é tão bom porque o inverno é tão ruim. Uhum. Porque a gente sabe que o inverno só vai durar 3 meses... E você tenta fazer... O verão dura 3 meses. Hã? O verão, é verdade. O inverno dura 9, né? A gente sabe que o verão só vai durar 3 meses e você tenta fazer o melhor que você pode, aproveitar ao máximo. E é isso, entendeu? Então, como você sabe que vai acabar, não existe essa coisa que existe no Brasil, porque é verão todo dia. Tá um dia lindo lá fora. Mas eu tô aqui, vou ficar em casa assistindo Netflix. Tipo, não. Não, é obrigação sua sair, né? Você tem que sair. E às vezes, até esse verão... choveu bastante, né? Choveu mais que o normal, pelo menos lá em Toronto. E aí eu lembro que teve um dia, era um final de semana que choveu num sábado, eu falei assim, que delícia. Porque assim, tá chovendo e eu não tenho obrigação de sair porque tá chovendo, entendeu? Então eu posso ficar aqui em casa. Posso descansar. Porque a gente tem essa coisa do se tá calor, você precisa estar fazendo alguma coisa, porque o inverno vai... A única certeza que você tem no Canadá é que o inverno vai chegar. É verdade. Bem forte, né? Em Vancouver era muito engraçado que quando fazia sol, todo mundo saía pra almoçar. Todo mundo leva a marmita, mas quando tá sol, saía com a marmita e ia comer no Aqui parque. tem muito também. Lá eu trabalhava de frente pro parque. Também, muita né? gente sai do escritório e come na frente, pra no parque. Aproveitar o sol, a vitamina D. Eu fiz muito disso. E aí você passaram uns 2 anos. Como é que você fez? Você tava com visto de trabalho. Tava com work permit, que é aquele visto fechado, que você só pode trabalhar pra empresa que te trouxe. E aí, quando deu... Então, assim, no meu primeiro... Aí o verão foi maravilhoso, mas deu 1 ano e eu ainda não sabia se eu queria ficar. Tava legal, tava gostando do Canadá. Qualidade de vida tinha melhorado muito. Primeiro, porque eu não passava 3 horas no trânsito, que era exatamente o que eu passava em São Paulo. Sim. 3 horas com sorte. Fugir disso, você saía às 5 do trabalho, 5 você tinha atravessado a rua e já tava em casa. 5 eu tinha atravessado a rua e já tava em casa. Eu não sei se nas outras cidades do Brasil... eles têm noção disso, se é assim também, mas a gente tinha GPS com televisão, né, que comprava na 25 pra ficar vendo alguma coisa, porque você ficava parado no trânsito. Era insuportável. E era parado. Porque isso é muito engraçado. Às vezes eles falam assim aqui, né? Tá trânsito. Mas assim, não tá trânsito. A rodovia tá cheia de carro. Mas tá andando. Que agora a gente já começou a ficar chato de novo? Que agora para um pouquinho a gente... Ai, meu Deus, é o trânsito. Acho que é a nossa meia hora cabeça no trânsito. Mas a gente desacostuma. E às vezes é uma besteirinha de 5, 10 minutos. Resolve. Então eu tinha observado minha qualidade de vida tinha demorado bastante. Porque eu ganhei 3 horas todos os dias. E aí eu comecei a fazer yoga, comecei a ir pra academia. Já tinha melhorado bastante, mas eu ainda tinha... a adaptação, então assim, os 6 primeiros meses são adaptação e é difícil, assim, pra mim pesava muito a questão do ser tão reconhecida quanto eu era no Brasil, sabe? Ser a estrela que eu era no Brasil, porque assim, Camila, tinha vindo do Brasil, tava aqui há 6 meses, tava fazendo um trabalho ok, tava bom, porque eles esperavam, mas tinha, como que era o nome dele? Tinha o Kevin, que tava aqui aos mesmos 10 anos que eu, que tinha nascido e crescido aqui, que todo mundo conhecia o Kevin, entendeu? Se eles tivessem que escolher alguém, vocês acham que eles escolher a Camila ou vocês iam escolher o Kevin? E isso eu acho que é uma coisa boa, até passar um pouco da minha percepção. O Canadá é um país super receptivo para estrangeiro, é um país super multicultural. Eu acho que eu vim pro lugar certo por essas questões.
Mas a gente tem que também entender um pouco que, assim, você tá no meu país, você vai jogar o meu jogo, né? A gente abriu a porta pra você? A gente abriu. Mas, por exemplo, em termos de qualificação profissional, eu tive que fazer um programa que eu vou terminar agora. Daqui 2 semanas eu faço as provas finais, que é o CPA, pra eu poder ser reconhecida como contadora aqui. Porque hoje eu trabalho e ganho como se eu fosse, mas eu não tenho uma designation, né? A designação que eles chamam aqui. E é um programa que custa $10 mil, às vezes até mais. Se eu fizer a conta é um pouco mais, mas é no mínimo $10 mil. Sem isso eu não tenho a licença. Quando você chega no mercado de trabalho, eu falei, eu tive sorte que eu já vim empregada, mas eu tenho muitos amigos que vêm como estudante e que aí eles vão procurar emprego e falam assim, mas você não tem experiência no mercado canadense. Tá, mas se ninguém nunca me der a oportunidade, como é que eu vou ter experiência, né? E aí vai variar de caso para caso. Tem gente que faz muito trabalho voluntário, quer trabalhar um tempo sem ganhar, né, de graça, né? Ou sem ser remunerado pra conseguir a experiência e depois conseguir um trabalho que é remunerado. E também tem uma noção de devolver para a comunidade, né? Sim, trabalho voluntário. Quando a gente recebeu a cidadania, eles falavam especificamente sobre trabalho voluntário. No LinkedIn tem aquela seção que você fala, né? Também E é importante. A Isa mesmo na escola, ela tinha que fazer e eles esperam que você faça. Eles esperam. Sim. O que eu acho legal esse senso de devolver para a comunidade, eu acho super importante. E vem a questão por parte de ser um país mais desenvolvido também, né? Que, assim, o que na cabeça deles, assim, eu já recebo tanto, por que não dar um pouco, né? Pro outro. Sim. Mas, por outro lado, eu acho que tem a questão da performance, porque assim, você tem que fazer o voluntário. Então, quando você vai lá para entrar nas faculdades, que você tem todo o processo, você tem que ter horas de voluntariado. Então, tipo assim, ao mesmo tempo que faz parte da cultura que é legal, não é porque você é bonzinho e porque você é legal. Você precisa fazer aquilo, entendeu? Sim. Então, tem um pouco dos dois lados, mas faz parte da cultura. Da aculturação, né? Da aculturação. Mas, perdi o que eu tava falando. Não, porque você estava falando que tem uma diferença com a pessoa que é daqui, que nasceu aqui. Então mas não chega a ser preconceito, não é um preconceito, eu não acho. Mas é que, assim, se você tá chegando como imigrante, você tem que entender que você tá num patamar diferente das pessoas que nasceram aqui e tem a mesma... que, assim, se vocês tivessem os dois nascidos aqui, vocês não estão no mesmo lugar. Mas não, você não foi nascido aqui. E não é porque você é melhor ou pior do que a outra pessoa. Você só tem uma experiência diferente, né? Pra eu entender isso também me levou um certo tempo. De que tipo, não sou melhor nem pior do que ele. No começo você achava que você era pior, né? Que a síndrome do cachorro que caiu da mudança. É porque eu sou imigrante. Quando na verdade não é. Se fosse no Brasil... É que no Brasil também a gente tem a cultura de que a gente acha que o gringo é melhor que a gente. A gente valoriza mais o outro. A gente valoriza muito mais. E aqui, quando você chega aqui, você é só mais um, entendeu? Você é igual, na verdade. Você é igual. Você não é melhor nem pior. E se você quiser destacar, você vai ter que fazer por onde, assim. Então... Mas você sentia, assim, no momento de uma promoção, que quem era canadense era beneficiado de alguma maneira? Não acho que beneficiado. Não. Eu não acho, mas eu acho que, por exemplo, tem a questão do você desenvolver o relacionamento. E aí, de novo, eles tinham um relacionamento de 1 ano com a Camila e de 10 anos com o Kevin. É muito importante o Entendeu? relacionamento aqui, né? Relacionamento é muito importante. Tanto que eu me lembro de ter uma amiga minha que ela já veio com PR, mas ela não tinha emprego. Então, ela participou de uns cursos do governo que, assim, como se integrar no mercado de trabalho, tem todo um jeito de você fazer seu currículo, né? Tem a cover letter, né? Que no Brasil a gente não tem. Que é a carta de apresentação. Que é a carta de apresentação, que aqui eles pedem, né? E tinha a questão do fazer o networking, né? Que é assim, é você... E conhecer uma pessoa que, sei lá, da mesma área de você. Hoje em dia, com o LinkedIn, fica muito mais fácil de você abordar uma pessoa, né? Sim. Mas, às vezes, sei lá, tem uns eventos, né, de algumas associações e tal, que aí você vai pra fazer network, pra conhecer as pessoas. E aí você vai tomar café com as pessoas. E aí, sei lá, um dia, se a pessoa
precisar de alguém que tenha a sua qualificação e você criou um impacto positivo. Eu acho engraçado que às vezes me adicionam também. Pessoas com a mesma profissão, na mesma região, me adicionando no LinkedIn. Eu só quero adicionar quem eu conheço. Mas não é, porque eles querem trocar, né? Pra saber como é que eu faço pra fazer isso que você faz. E eu já recebi, assim, algumas mensagens de pessoas no LinkedIn de tipo assim, eu vi que você trabalha, na época eu tava trabalhando no banco aqui, né? E era assim, vi que você trabalha em banco, eu tenho um background muito parecido com o seu, será que a gente pode marcar um bate-papo pra você me falar como é que foi a sua experiência? E saber, assim mesmo. Eles marcam um café, né? Marcam um café. É engraçado, é bem formal isso. Os professores também. Pra dar uma volta a pé, né? Não é cantar pra jantar. Eles não são muito de chegar, né? No bar, um cara... É mais difícil um cara vir e te As abordar. meninas chegam, né? Me lembra que a gente viu Aqui no em bar? Quebec é engraçado que tem uma inversão de papéis. São as mulheres que tomam iniciativa, que chegam, né? Que decidem se o relacionamento vai pra frente ou não. Olha. Os homens ficam meio... Mas essa tímidos. coisa deles não chegarem, eu lembro, foi muito engraçado. Tem uma amiga minha, e se ela escutar, ela vai saber que é ela. Ela veio, e eu falava assim, gente, homem aqui no Canadá não chega, e não sei o quê. Balada no Canadá acaba cedo, né? Porque acaba 2h da manhã. Mas depois eu descobri que existe uma coisa que chama After Hours. Mas não é legal, então não deveria estar contando isso. Mas existe. Pra quem quiser. Procurem aí. E aí ela veio pra cá me visitar e a gente saiu. Gente, no dia que a gente saiu, não vieram 2 meninos conversar com a gente? E eram daqui? Eles eram daqui. Ela, aí você fica me zoando. Eu falo, não, você tá com o glamour do visitante. Porque quando eu tô sozinha, isso não acontece, não. Mas eu acho que eles são mais na deles, assim, mesmo. É bem diferente, acho que em relação a... Outra coisa que eu observo muito, você não vê muito casal, não sei aqui, mas vocês me falam, vocês concordam? Você não vê casal muito de mão dada, na rua, abraçado. Você não vê muitas demonstrações públicas de afeto, assim, como a gente vê no Brasil. Se tem, geralmente é de uma cultura parecida, né? Latino. Não é tão comum. Brasileiros. Mas aí só pra gente fechar. Aí depois no meu 1 ano e meio aqui, quando deu 1 ano e meio eu falei, tá bom, não quero mais voltar, e agora? Com 1 ano e meio foi a marca. 1 ano e meio foi quando aí faltava 6 meses pra eu voltar pro Brasil. E eu não queria mais voltar. Era hora de tomar atitude. E aí era assim, ou você volta ou você tem que decidir que você quer ficar. Aí eu não queria voltar. Não dava pra estender meu intercâmbio, porque, né, combinado não sai caro, eu tinha que voltar com 2 anos e o pessoal no Brasil estava me esperando. E depois eles ficaram bem chateados, porque eu voltei, na verdade. Eu voltei. Aí eu tinha uns meses de férias no Brasil. Só que quando eu voltei, eu comecei um processo seletivo para uma outra empresa aqui. Pra ficar por aqui. Ia ser o mesmo esquema. Eles ainda iam fazer meu sponsorship, ia ser no Work Permit. Essa outra empresa. Essa outra empresa era concorrente. Na que você tava, não tinha como. Não tinha como. Eu tinha que voltar pro Brasil. Tá. E aí eu fui bater na porta do concorrente, eles falaram, tá, a gente faz seu sponsorship também. Mas você tinha um contato? Foi uma headhunter? Como foi? Eu conhecia uma pessoa no Brasil. Eu conhecia um sócio, né, da UI no Brasil, e ele me ajudou a fazer a ponte, né? Ele me colocou em contato Te indicou aqui no Me Canadá. indicou aqui no Canadá. Que legal. Esse era o bom, né, esse é o bom de empresas globais. E eles não precisariam trazer sua mudança, você já tava... Não precisaria... E não só, eles te dão a mudança, não tinha mudança, não tinha... o primeiro mês, eles Era te dão só... um per diem de $60 no primeiro mês, então já eram algumas despesas reduzidas. Aí ele me colocou em contato aqui, aí eu comecei a fazer o processo, mas eu tive que voltar, eu voltei. Aí quando eles falaram, tá bom, a gente vai te contratar. Mas você voltou com as mudanças, tudo ou não? Não, aí como eu já tava fazendo o processo, eu falei assim, eu vou... Deixa lá, né? Vou deixar, porque também eu falei assim, mesmo se não der certo, eu vou continuar tentando. E aí no pior cenário, eu peço demissão e volto pra cá com a cara e com a coragem e vou tentar. Sim. Então eu deixei tudo aqui, fui pro Brasil, aí eles falaram assim, não, a gente vai fazer o seu sponsorship e a gente tá esperando que vai sair em 2 semanas. Isso era, sei lá, outubro, quando eu voltei. Eu falei, tá bom. Mas você não pode pedir demissão, porque se der alguma coisa errada no processo de imigração, a gente não pode garantir seu emprego. Eu falei, tá bom. Aí eu voltei, tava de férias, esperando. Só que aí o que era pra demorar 2 semanas, demorou 2 meses. Então eu tirei as férias, passou as férias, aí eu comecei a trabalhar no Brasil. E o apartamento fechado aqui. E o apartamento fechado aqui.
Aí... Já trabalha com aquele ânimo, né? Volta. Mas tinha um ânimo, porque assim, só dependia do visto, né? O emprego eu já tava tinha. praticamente certo, né? Só que, tava certo, mas é aquela coisa, né? Tipo assim, não tem porquê o meu visto ser negado, até porque eu tinha exatamente o mesmo visto pela outra empresa, mas vai se que, sabe. né? Não Mas dá pra você... contar. Eu pensei que você tivesse voltado a trabalhar para a empresa antiga. Não, continuei trabalhando pra Price no Brasil. Ah, tá, entendi. Tava trabalhando pra Price no Brasil e tava esperando o visto aqui Da outra. outra sair, porque aqui eu não trabalhava mais pra Price. Aí saiu o visto, era sexta-feira antes do Natal, assim, que todo mundo... Olha, presente. Presentão. Eu ainda brinquei, falei pro Papai Noel trouxe meu presente mais cedo. E aí eu recebi, né, a confirmação do visto e tal. Aí eu pedi o desligamento da PwC no Brasil e depois do Ano Novo voltei pra cá pra trabalhar pela Ernst Young. E aí, quando eu voltei, eu tava no mesmo esquema de work permit, mas aí eu já tava mais... Tava né, preparada pra ficar. eu falei... Não sei se era preparada pra ficar, mas eu falei assim... Eu não vou mais passar por isso. Assim, eu tô super feliz. Tava super feliz no meu emprego novo. Eu gostei muito. Empresa muito boa, cultura muito boa. Aliás, nem da Ernst, nem da Price, nem do BIMO, nenhuma das empresas que eu trabalhei, eu tenho nada pra falar. Foram sempre lugares onde eu cresci e me desenvolvi muito. Mas eu falei assim, mas eu vou tirar o PR. Só pra eu ter. Não precisa decidir nada, não precisa saber se vai ficar ou se Exato, vai embora. entendeu? Tira, né? E aí se eu quiser ir pra outro lugar, ou mesmo se eu estiver feliz aqui, eu tenho essa liberdade. E aí eu apliquei pro PR. Demorou um pouquinho, que eu perdi meu passaporte no meio do PR, no processo do PR. E aí meu PR saiu no meio de 2018, que foi o ano que eu voltei. E aí eu fiquei na Ernst até novembro de 2019, que foi quando eu saí e fui trabalhar no Banco de Montreal, né, que é o BIMO, porque a minha experiência toda era com bancos. Então, na Price, minha experiência foi com o RBC, né, que é a Royal Bank of Canada. Na Ernst Young, eu trabalhei com o CIBC, que eu não vou lembrar o que significa o CIBC, Canadian Imperial Commerce Bank, eu acho. E trabalhei no CIBC, com o CIBC, e aí eu falei assim, bom, na auditoria eu já sei como que é, né? Já tenho todos esses anos de experiência, vamos ver como é do lado do cliente. E aí eu fui trabalhar no Banco de Montreal, e aí eu descobri que não era tão diferente. Em termos de horas, era bem melhor, né? Não tinha busy season, tão pesada quanto do lado da auditoria, mas ainda tinha uns fechamentos trimestrais, e trabalhar final de semana, dia de fechamento, você tinha que trabalhar até a hora que fosse fechar, meia-noite, 2 horas da manhã. E aí eu falei, não é isso que eu quero pra minha vida, né? Na verdade, a grande mudança pra mim, o que eu encarei, assim, em termos de vida, eu encarei o Canadá como minha segunda chance. De como era a minha chance de fazer diferente, né? E no Brasil eu trabalhava 17 horas por dia. E quando eu mudei pra cá, eu falei assim, não, eu vou fazer diferente, eu não vou, né? Existe vida além do trabalho. Não precisa de tudo isso. Eu não preciso de tudo isso. Eu posso ser uma pessoa que vai ser bem-sucedida no trabalho, mas que também vai ter uma vida, né? Assim, que eu vou ter hobbies. Eu lembro que, tipo, no Brasil eu não tinha hobby, né? Alguém me perguntava qual que é seu hobby, eu falava, o que é isso? Tipo, eu não tinha tempo, eu só trabalhava. Qual que é o seu hobby hoje? Hoje em dia eu ando de bicicleta, eu faço yoga, eu corro. Tá legal. Gostoso. E aí, eu mesmo ainda, quando eu trabalhava, tanto na auditoria como no BIM, eu trabalhava alguns períodos, mas era bem menos do que no Brasil. E aí eu fui buscar essa parte da minha vida que eu tinha meio que negligenciado por tantos anos, porque eu me dediquei muito ao trabalho. Sim. E aí eu falei, gente, não é isso que eu quero. Eu não quero ter que trabalhar de final de semana e essa coisa de ter que ficar até 2 horas da manhã pra fechar a contabilidade do mês. Tipo, não quero. E aí eu atualizei meu currículo de novo, pela 3ª vez. E aí eu entrei em contato com os headhunters que eu conhecia, pra falar assim, estou aberta para essas novas oportunidades, Como é que você conhece um headhunter? Então, eu fui conhecendo, assim, na primeira vez, quando eu tava na Price, eu queria procurar emprego, bom, a área de contabilidade tá na lista, né, das profissões que o Canadá tem interesse, então, alguns dos que eu conheci, eles me abordaram pelo LinkedIn.
Era assim, eu tenho uma vaga que eu acho que o seu perfil vai se adequar, você tá interessada, não sei o quê, ou se você não estiver interessada, se tem alguém que você recomende. Então, esse foi uma forma que eu conheci. Uma outra forma era assim, sempre que você está tentando mudar de emprego, às vezes você conversa com alguém, né, do seu trabalho, e aí eu recebi algumas indicações dessas pessoas, e aí eu mandava, né, um e-mail para esses headhunters e falava assim, tô interessada, não sei o quê, e na época eles marcavam para você ir no escritório deles, como se fosse uma entrevista, mas era uma entrevista com ele para ele te conhecer e saber como te apresentar para os clientes. Tinha até um rapaz de uma empresa que ele era brasileiro. E aí, no final, eu nunca consegui um emprego com eles, mas a gente, né... Ele montou uma empresa aqui? Ou Não, ele veio trabalhar para uma empresa que... eu acho que é a Robert Half, não tenho certeza agora, mas eu acho que é. Tá. E ele veio trabalhar, e aí ele tava querendo criar um portfólio, né, de brasileiros. Até sempre que eu conheço alguém que tá vindo, eu sempre passo o contato dele, mas sempre esbarra no negócio da experiência canadense. Precisamos da experiência canadense. E você sentia que os headhunters preferiam profissionais brasileiros ou não? Não acho que tem uma preferência. Não tem uma diferença. Eles têm preferência pelo profissional que o cliente vai gostar, que é o que vai garantir o fee deles, eu acho. Né? Eu não sei, porque eu tenho a impressão que os brasileiros chegam com tanto sangue nos olhos, querendo fazer, né, trabalhar, resolver e trabalham bem, né, que as bem pessoas... quisto. E são fáceis de lidar, assim, também, acho, no trabalho, né? A nossa personalidade em geral. Pelo menos no trabalho vai bem, né? Com culturas diferentes, assim, a gente se adapta. Mas eu não sei também se isso é uma ilusão, assim. Essa ideia de achar também que brasileiro é legal, também às vezes é uma... Canadense é legal, né? né? Canadense é super nice. Superficially nice. Aliás, mas quando eu vim pra cá, o que eu achava legal era o respeito, assim, nas filas. Não, isso porque quem eu pegava acho. metrô em São Paulo, que era empurrado pra dentro, empurrado pra fora, quando eu cheguei, ficava todo mundo na fila pra pegar o ônibus em Vancouver, eu falava, meu Deus, ninguém vai furar a fila? Depende da estação também. Eles nem tentam, né? Depende da cidade. O que você falou da gente chegar com muito sangue nos olhos e querer resolver tudo, eu acho muito legal. No Brasil, a gente tem o se vira nos 30, né? Que é assim, tipo, você tem que se virar pra fazer as coisas. E aqui, até uma amiga minha, a gente faz uma piada que é assim, aqui você vai contratar um consultor pra resolver pra você. Porque eles têm muita coisa do assim, essa é a minha especialização. Se esse assunto está fora da minha especialização, eu não vou me meter a fazer alguma coisa que eu não sou especializado para. Então, eu vou contratar um consultor que é especializado naquele assunto e que vai lá resolver. Pode ser que, se eu tentasse, eu conseguisse resolver, que é o que a gente acaba fazendo no Brasil. A gente tem que se virar. A gente tem que se virar porque a gente não tem budget para consultoria. Começa por aí, né? Você não vai ter o budget pra consultoria. E se você não conseguir resolver, ainda vai sobrar pra você. Ainda a culpa é sua. Que você não conseguiu. Exatamente, que não fez direito. E por um lado, é bom, porque que é bem os papéis são bem delineados. Então você sabe o que é a sua responsabilidade, o que não é. Você tem muito claro o que é, o que não é. Eu vou até ali, dali em diante. Dali, se não é, você vai pedir ajuda, ou vai contratar um consultor, ou sei lá, vai trazer um time de especialista, o que você vai fazer. Então, por um lado é bom, porque é muito claro, mas por outro, eu acho que você fica meio atrofiado, eu acho, sabe? Você não sai da sua caixinha, você fica limitado, entendeu? Você não pensa fora da caixa, você não procura soluções criativas para as coisas. Mas eu acho que é um aspecto cultural também. É tipo assim, se não tá no meu quadrado, eu não vou lá. Não vou me meter a fazer uma coisa que não é a minha especialidade. E eles falam, not my problem, e é isso, né? E assim, sem culpa nenhuma, e tipo, a vida segue normalmente, entendeu? Então eu acho que é um aspecto diferente, cultural. Nesse também. ponto, eu acho que o brasileiro
sei lá, surpreende, assim. Fala, não, eu resolvo. Não, mas como assim? Não, deixa eu tentar. Quando vê, daqui a pouco tá resolvido o problema. mas você sabe, pra mim não ia funcionar isso, porque eu sou muito curiosa. Quando eu trabalhava como jornalista, eu queria fuçar, entender como é que fazia edição. Depois eu acabei indo pra área de design, né? Eu tava na área de design, tava começando user experience, quis entender user experience. E eu vou trocando assim, né? Mas isso também é legal, mas isso e tal. E aí, quando eu cheguei aqui, que era tudo muito definido, eu falei, que área que eu vou aplicar? Porque eu sou um pouquinho de cada coisa, né? Eu sou comunicadora. Então, é a questão da especialização, eu acho, né? Aqui é engraçado, que é bem especializado. Né? Bem definido. É bem definido. Eles até podem mudar de área, mas daí eles tiram toda a experiência do passado, apagam do LinkedIn e começam de novo como se fosse uma outra... Mas até pra fazer o currículo mesmo. Você não vai colocar uma lista de 600 coisas que você fez. É por isso que a carta de apresentação é importante. Né? Porque... É que eu acho que a carta de apresentação é meio pra você falar por que você quer trabalhar pra empresa, por que você acha que aquela vaga é a melhor pra você. Um bom fit, por que você é um good fit pra vaga. O que você agrega, né? É aí que você conta da sua experiência, né? Você fala assim, então, como eu trabalhei como jornalista, de repente eu posso ter facilidade em entrevistar pessoas para fazer um teste de usuário, sei lá, falando em design. O interessante da cover letter é que, assim, eu lembro das vezes que eu tava procurando emprego, você tem que fazer uma para cada vaga. Uma para cada vaga. Não tem como, não é o currículo que você faz e manda o mesmo currículo para todos os lugares. Não, você tem que fazer uma para cada vaga para explicar por que você acha que é o good fit para aquela vaga. Por isso que demora tanto fazer a aplicação, né? E até os processos seletivos aqui, né? Eu acho que são um pouco mais longos, rigorosos. assim. Porque aí você vai ter o recruiter, que é o recrutador, aí depois você vai fazer a entrevista com o gestor, aí sempre vai ter uma segunda entrevista, depende... Esse meu último processo... então, pra terminar, né? Aí eu fui conhecendo... Então, eu já tinha mais ou menos alguns headhunters que eu tinha pego contato ao longo do caminho, eu já tinha visto... E eles ficavam todos em downtown, então eu falava assim, eu vou ir comprar um café. Aí ia lá, fazia uma entrevista de meia hora e voltava, sabe? Era mais tranquilo nesse sentido. E então eu já tinha alguns nomes, aí eu mandei meu currículo pra eles, falando, tô aberta pra novas oportunidades. Aí quem me ligou de volta, né, pra fazer o contato, pra quem entendeu o que eu queria, eu falava assim, eu quero uma coisa diferente disso que eu tô fazendo, porque se eu for continuar nessa carreira dos bancos, eu sei que eles são todos muito parecidos. Então eu quero uma coisa diferente. E aí surgiu essa oportunidade em que eu trabalho pro CPA Canada, né, que é Chartered Professional Accountants do Canadá. E eu trabalho especificamente no desenvolvimento de normas contábeis para o setor público, que é o que vai falar como que, por exemplo, o governo de Quebec, o governo de Ontário, o próprio governo do Canadá, né, como que eles preparam as demonstrações financeiras. Então, da mesma forma que as empresas que são listadas na Bolsa têm as normas internacionais de contabilidade, que é o que meio que faz todo mundo ser comparável, então não importa se a empresa está aqui no Canadá, no Brasil, nos Estados Unidos, se elas estão reportando em FRS, né, que a gente chama, elas estão... Se elas seguem o mesmo modelo. O mesmo padrão de normas contábeis, então você sabe que você pode comparar. Tem o padrão das normas contábeis que são específicas para o setor público, porque tem as métricas também pelas quais você fala, né, que é o superávit e déficit, se um governo está mais endividado com o outro, o que os governos estão fazendo com que eles recolhem de impostos da população. Que interessante. É bem legal. E você... Então, eu trabalho no desenvolvimento dessas normas que são aplicadas para o setor público. E aí você trabalha menos horas. Trabalho 35 horas por semana e no verão tem Short Friday. Olha só, mudou de vida. Eu lembro que teve uma vez que eu trabalhei 22 horas em um dia, quando eu tava na auditoria, que era o último dia. Assim, eu entrei às 7 horas da manhã, fui embora do escritório às 4 da manhã, que eu morava na frente, então eu atravessei a rua, tomei banho, dormi meia hora e voltei pro escritório às 7 horas da manhã no outro dia. Falei, gente, eu trabalhava 22 horas em um dia, agora eu trabalho 35 horas numa semana. E tô achando ótimo. Podemos continuar Valeu assim. a pena, então. E aí, quando eu fui fazer o processo seletivo dessa vaga, eu fiz, então, primeiro, né, a entrevista eram 3 pessoas, né, era o diretor da área e 2 pessoas que... Aqui o cargo chama principal. Que a tradução para o português é diretor, mas não é um diretor, é tipo um diretor técnico, porque você não tem ninguém que reporta para você, assim, né? Tá.
E aí eu fui fazer Então eram os 3, a gente fez a entrevista. Aí, tudo bem, né? Aí eles faziam você conta sobre a sua experiência, aí eles perguntam, né, por que você está interessado em trabalhar com eles, o que você entende que você Mais pode conhecendo agregar. você, né? Tipo, Mas te conhecendo. Aí, se eles gostaram de você, eles voltaram pra mim com um estudo de caso, que era pra eu preparar preparar um paper, né? E mandar pra eles, tipo um documento no Word, não sei se fosse como se fosse um artigo, talvez, mas não um artigo científico, né? Mais uma redação, uma dissertação. E depois eu tinha que fazer uma apresentação do artigo e aí montar o PowerPoint pra fazer a apresentação e apresentar pro mesmo painel de 3 pessoas. E aí eu fiz isso, eles me deram na quinta e eu tinha que submeter na terça pra apresentar na quarta. Aí eu fiz lá no final de semana, preparei o artigo, preparei a apresentação, fiz a apresentação na quarta-feira e aí eles me contrataram. Então foi um pouco diferente, porque eu, tanto na Earnest quanto no Bimo, eu fiz mais a entrevista, assim, né? Você vai, conversa com um, conversa com o outro, fala da sua experiência e... Nesse teve uma provinha, assim. Legal. E pra gente encerrar, então, que dica que você daria pra quem é contador no Brasil e quer vir pro Canadá? O que é importante fazer? Bom, o inglês é garantido, né? Assim, quando você vem pra cá, já é esperado que você consiga se comunicar no ambiente de trabalho com o idioma. Uhum. E eu lembro que às vezes as pessoas me perguntavam, como é que tá o inglês? Eu falava assim, gente, o inglês é o de menos que você tem que se preocupar, porque eles já entendem que você consegue se comunicar, então você tem que se preocupar Eles não vão economizar nessa parte, eles vão querer que você resolva o que você precisa resolver. E tem que fazer umas provas, você falou? Então, aí a designação que a gente tem no Brasil, que é o CRC, não é reconhecido pelo órgão equivalente aqui no Canadá, que é o CPA. Então, assim, se você quiser vir trabalhar como contador, né, ter a licença, você precisa fazer o processo, que não é um processo simples, justamente porque não existe a reciprocidade. Então, o programa que eu fiz foi um programa de 2 anos. Eles validaram as minhas credenciais. No Brasil, eu era formada em administração, contabilidade, eu tinha pós em finanças. Então, com base nesse histórico, eles validaram uma parte do programa. Mas o programa é por uma faculdade? Como que é? Não, tem vários? é um órgão, é específico. Tá. E aí você pode fazer por uma faculdade, mas no final você tem que fazer, ao invés de fazer as 4 provas que eu fiz para fazer as 3 provas do exame final, você faz direto as 3 finais. Tá. Mas você ainda tem que fazer. Então, o programa que eu fiz eram 2 anos, e aí eram 4 módulos, cada módulo de 2 meses. Um era de reporte financeiro, o segundo era de contabilidade gerencial, o terceiro de auditoria, o quarto de impostos. E o de impostos eu acho que é o que pega mais, porque é completamente diferente a regulamentação do que a gente vê no Brasil. Depois que você faz essas 4 provas e passa, você tem que fazer como se fosse um TCC, que é um trabalho em grupo. E aí você apresenta, também são 2 meses, você apresenta para uma banca de 3 pessoas. Aí você passa nisso e aí você faz a prova final, que são 3 dias, que é o Common Final Exam, que são 3 dias. E aí depois disso você consegue a certificação, passando, né, claro, você consegue a certificação, que é o CPA. É um processo longo, não vou mentir, o meu vai dar mais de 2 anos por causa do Covid. E você estuda sozinho ou você tem algum curso para Você tem um programa para seguir. Tá. É virtual. Cada módulo tem um workshop que pré-Covid era presencial, mas agora eles fazem virtual. Bacana. Então você tem um workshop, é um processo longo, é um processo de, assim, que você tem que investir o seu tempo, você investe dinheiro também, porque são mais de $10,000 para você fazer o programa. Mas no final, que assim, as pessoas me perguntam, por que você tá fazendo? Tipo, você vai ganhar mais? Não vou. Mas, como eu já vim pra cá empregada, eu sempre ganhei como se eu tivesse um CPA. Então, assim, se eu tivesse começado a minha carreira aqui, eu teria que ter tirado o CPA quando eu tinha acabado de sair da faculdade, com, sei lá, 22, 23 anos. Uhum. O seu caso é específico, né? Não vai ser assim pra quem decidir vir pra cá com a mesma...
E tem outros caminhos, assim, para quem é contador aqui? Outras profissões que você sugere ou não? Eu trabalhei na auditoria. Você pode trabalhar nas áreas de contabilidade e controladoria aqui e não ter, mas você vai ficar ali no nível de analista júnior, analista sênior, eu acho, sabe? Você não vai passar muito, muito além disso, se você não tiver a sua designação. E aqui eu brinco que eles gostam de uma letrinha, né? Então tem o CPA, tem o CFA. Eu falo que é um esporte no Canadá fazer prova. Porque o CFA também, eu não sei quantas provas são, mas é umas boas, acho que 3, 4 provas aí que você tem que fazer para conseguir as letrinhas. Tem o MBA, que eles adoram também o MBA, eles gostam das letrinhas. Mas aqui eles têm a coisa da designação, assim. Você fazer faculdade aqui não é suficiente, você sempre tem que fazer mais alguma coisa. E aí por isso que as pessoas acabam indo por esses caminhos. O que ajuda, então, por exemplo, se você faz um MBA aqui, você pula essa etapa que eu falei, né, das 4 provas, e você faz só as provas finais, para você tirar um CPA, por exemplo. Então, se tem alguém no Brasil que quer fazer um MBA aqui, já sabe que, e tá nessa área, né, de administração, finanças, é uma possibilidade, e assim, só agrega. Então, eu não precisava, né, eu trabalhava como se eu tivesse, ganhava como se eu tivesse, mas eu sempre ficava com aquela síndrome da impostora, do tipo, e se um dia alguém me perguntar se eu tenho e eu não tenho? Não que eu tenha mentido, porque todas as empresas que eu trabalhei sabiam que eu não tinha. Mas e se um dia eles falarem assim, então, precisamos mandar alguém embora? Vamos mandar a Camila, já que ela não tem o CPA. Mesmo, né? Entendeu? Então eu fiz assim, pra mim, acho que era mais pra superar o meu complexo de tipo assim, eu sou igual, agora eu sou igual. A gente vai sentar na mesa e eu tenho letrinha que nem você. Então, estamos no mesmo nível. A gente não tem só a mesma experiência, a gente tem a mesma... E eu falo uma língua a mais do que você. E eu ainda falo português, Seria melhor se falasse espanhol, viu? Né? De todos os países da América do Sul, só o Brasil fala português. E o espanhol aqui seria Na verdade, assim, o diferencial lá é francês, né? Que em Ontário não é bilíngue. Mas conta falar francês? Nessa minha vaga, desse meu emprego... tinham 2 vagas e uma eles precisavam que fosse uma pessoa bilíngue. Olha só. Tem que passar uns 6 meses aqui. Eu falei pra Andréia mais cedo que eu quero estudar francês. E então, assim, o francês lá é um diferencial. Eu lembro quando eu tava procurando vaga, sempre via. Achei que não fosse tão eu sempre via, tipo, se você tem francês é um diferencial. Se você tem espanhol, dependendo da empresa, também é um diferencial. O único lugar que eu conheço que português é um diferencial é uma amiga minha que trabalha por uma empresa que tem operações no Brasil e ela foi contratada porque eles precisavam de alguém que falasse português. Sim. Que é um caso o meu foi assim também. É um caso de que não tinha experiência ela não tinha experiência canadense, mas ela conseguiu um emprego porque ela falava português. Precisavam que falasse português. Precisavam que falasse português. Existe, é possível, mas é um pouco mais raro de acontecer, mas não é impossível. Sim. Mas eu acho que é isso, assim, e é um pouco também de entender que você tá mudando pra uma cultura diferente, e de que não é porque a gente é imigrante que a gente tem que vir pra cá e ser burro de carga e trabalhar 17 horas por dia, porque é isso que a gente faz no Brasil, e é assim que a gente cresce no Brasil e que tem que ser aqui também. Por isso que a gente vê tanto caso de burnout, eu acho, porque as pessoas não conseguem, né, enxergar o limite. Mas aí isso dá um assunto para um outro podcast. Cara, foi muito legal essa conversa, né? Foi bem informativa. Muito obrigado pela... Muito obrigada a vocês pelo convite. Muito interessante. E é isso, gente. Curtam, se você assistiu até aqui, né? Eu espero que você tenha curtido a conversa, o bate-papo. Sim. E inscreva-se no canal para ajudar a gente. E a gente se encontra daqui a uma semana. Valeu. Beijo. Tchau.